Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 29 de junho de 2020, né? Nós vamos ter a nossa aula online, mas eu tenho que gravar um vídeo para deixar aqui na plataforma para vocês, dando introdução ao nosso assunto, ao nosso próximo capítulo estudado, que vai ser o nosso capítulo 6, né? Que vai falar um pouquinho a respeito da formação dos estados europeus, né? A formação de alguns estados. No comecinho do ano nós vimos, né, a respeito da formação do estado de Portugal e da Espanha, como que eles se formaram. E agora nós vamos dar continuidade. Por isso que eu falei para vocês que era necessário que nós compreendêssemos de fato o nosso capítulo 5, tudo certinho, para que agora que nós vamos chegar a falar sobre a formação dos estados europeus e da Guerra dos 30 anos, não fique nenhuma dúvida. Bom, para isso eu vou pedir para que vocês peguem a apostila de vocês na página 281. Nós vamos ver ali que os estados europeus, né, eles foram formados após uma série de conflitos violentos de longa duração. Essa série de conflitos são diversos fatores, são diversos, religioso, por posse de territórios, são diversos os modos que deram esses conflitos. Foram guerras por motivações, né? Aqui até fala, religiosas, de conquista de territórios e de hegemonia do continente. A celebração da paz, após esses conflitos, criou princípios que vigoram até os dias atuais, como a soberania dos estados sobre a religião. Aqui tem até 3 perguntas, né? Pedindo para que vocês identifiquem na imagem o governante inglês. Quem que é o governante inglês? Provavelmente é uma mulher, né, que está sendo carregada, né? É a Rainha Elizabeth I. É uma pintura, claro. Como você chegou a essa conclusão? Explique aos colegas. Como que vocês acham? Reflita e converse com os colegas sobre a reforma de governo representada na imagem, citando suas principais características. Claro que a gente está afastado, não tem como conversar com os colegas, né? Mas aqui na página 282 nós vamos ver um pouquinho a respeito da Guerra dos 30 anos, né? O que foi a Guerra dos 30 anos? Não sei se vocês se lembram, mas após a Igreja Católica começar a perseguir os protestantes, houve um acordo de paz. Esse acordo ocorreu em 1555, né? Um acordo entre protestantes, né? Entre os luteranos e os cristãos, né? Para fizeram um tratado ali de paz, que é onde entre a igreja luterana e a igreja católica, onde o acordo era mais ou menos assim. A região onde o rei for católico, todas as pessoas têm que seguir o catolicismo. Se o rei for protestante, for da religião luterana, todas as pessoas têm que ser luteranas. As pessoas não tinham liberdade de expressão para seguir a religião que quisesse. Ela tinha que seguir a religião que era proposta pelo rei, a religião que o rei seguia. Bom, o período entre 1618 e 1648, né, onde é a Guerra dos 30 anos, de fato foram 30 anos de guerra, né, não que nem a Guerra dos 100 anos, que falam que foi Guerra dos 100 anos, mas durou um pouco mais, né. Essa guerra marca de fato a entrada da Idade Moderna, né? A saída de fato da idade feudal, da Idade Média, né? Vocês lembram que nós estudamos todas as transformações que estavam ocorrendo a respeito do humanismo, do renascimento, das reformas religiosas, né? Tudo isso estava marcando o processo de transição para a Idade Moderna. E essa guerra foi a que marcou de fato a saída da Idade Média para entrar na Idade Moderna de fato, sair daquela Idade das Trevas e entrar num período moderno, um período novo, tá? Aqui nós vamos ver na apostila, aqui, a respeito da Guerra dos 30 anos, que entre os anos de 1618 e 1648 ocorreu a Guerra dos 30 anos, né? Um dos maiores conflitos da história da Europa. De maneira geral, foi uma guerra entre católicos e protestantes, praticamente. Porém, a rivalidade religiosa foi usada para encobrir outros interesses.
como disputas entre famílias reais, lutas por território, pelo domínio do comércio e pela hegemonia política sobre a Europa, né? Eles usaram essa questão de que a guerra era entre católicos e protestantes, mas não era só isso. Claro que tinha essa questão dessa guerra entre as religiões, mas não era apenas isso, envolvia muito mais coisa, tá? Era por posse de territórios, né? A gente sabe que quando as pessoas entram numa guerra, muitas vezes é por posse de alguns territórios, por conta que o tal território produz uma riqueza e os outros querem se apropriar desse lugar. Então não é só por conta da religião que ocorreu essa guerra, não é uma guerra exclusivamente por conta da religião. Nós sabemos que é uma guerra que envolve tudo. Do lado dos protestantes estavam países como a Suécia, a Holanda, a Dinamarca e principados da Alemanha. Essa guerra, de fato, ela começou a acontecer na Alemanha. Ela foi se espalhando, né, por todo o continente, mas ela começou lá na Alemanha. A Alemanha é o primeiro país que fez a reforma protestante, lá com Martinho Lutero. Não sei se vocês se lembram que eu falei. Bom, começou lá na Alemanha essa Guerra dos 30 anos e assim ela foi se espalhando ao longo do continente europeu, mas ela começou especificamente na Alemanha. Os países que estavam do lado dos protestantes, né, até fala que a Alemanha estava, esses países e principados revoltaram contra Fernando II, imperador austríaco do Sacro Império Romano Germânico, que impôs o catolicismo na Boêmia, atual República Tcheca, país de maioria protestante, né? Ou seja, o rei Fernando II, ele era o imperador ali do Império Sacro Germânico, Sacro Império Romano Germânico. O que ele fez? As pessoas eram protestantes, mas ele era católico, né? Ele não iria aceitar as pessoas serem protestantes e ele católico, porque tinha toda aquela lei que eu falei para vocês. Quando o imperador ou o rei é de uma religião, toda a população tem que seguir a mesma religião que ele segue. Então as pessoas, como que ele era católico e as pessoas eram protestantes, né? Então começou já nessa questão, né? Os católicos, né, se aliaram ao imperador austríaco Fernando II. Então, o que aconteceu, né? Os católicos se uniram a ele que estava perseguindo já as pessoas que eram protestantes. Os católicos se uniram a ele e ao rei da Espanha, Filipe II, ambos da família Habsburgo. Apesar de ser o maior país católico da Europa, a França se uniu aos protestantes. Olha que bagunça que acabou virando. Porque pretendia conquistar territórios que pertenciam aos reis da família Habsburgo. Então, o que a França, apesar de ser católica, ela não quis se unir com Fernando e com Felipe, por quê? Porque ela queria conquistar territórios, né? Então, se ela se unisse, ela não teria o direito de tentar conquistar os territórios, mesmo ela sendo católica. Então, ela foi para o lado do protestantismo. A França se uniu aos protestantes porque pretendia conquistar territórios que pertenciam aos reis da família Habsburgo e, com isso, enfraquecer os reinos da Espanha e do Sacro Império Romano Germânico para tornar-se o país mais poderoso de toda a Europa, né? O que ela queria, então? Ela queria, enfraquecer o poder e se tornar o país mais poderoso, porque se ela enfraquecesse esses países, né? Indo ao lado dos protestantes, ela conseguiria conquistar mais territórios. Aqui tem até uma figura de uma batalha, né, de Lutzen, óleo sobre tela, de Karl Raubal, 1855. Essa batalha, ocorrida em 1632, foi um dos conflitos mais violentos da Guerra dos 30 Anos. Bom, pessoal, eu só dei uma introdução a respeito do capítulo. Eu sei que muita gente às vezes não vai conseguir entender ainda de fato. Mas professora, eu não consegui entender nada. Vou resumir de novo para vocês. A Guerra dos 30 Anos é um conflito entre católicos e protestantes. Só que não é só isso, né? A gente sabe que é por posse também de terras, né? Que estão lutando ali, né, para conquistar, anexar mais terras, né? É uma luta por querer mais, né? Não é só por conta de motivos religiosos, são motivos financeiros e econômicos, né? A partir desse momento, né, a burguesia já está subindo ao poder, já não tem mais aquela questão, né, só o clero e a nobreza. A burguesia, eu falei para vocês, ela começa a se destacar nesse período da modernidade, lembra? Que antes da modernidade era a idade feudal e a burguesia ainda não tinha ascendido economicamente, não tinha
subido, né? Não tinha essa classe, a burguesa, o comércio ainda não tinha acontecido. É a partir desse momento que começa a acontecer essas coisas, começa a acontecer uma transição de fato. Essa guerra marca o processo de transição do período feudal para a idade moderna de vez. Tudo aquilo que nós estávamos estudando a respeito das reformas religiosas, do humanismo, renascimento, são os processos que estão acontecendo para sair da Idade Média. Agora, essa guerra aqui, ela é o que marca de fato a saída do período da Idade Média para um período moderno, onde vai nascer novos estados, né, a formação de novos estados. No primeiro capítulo eu falei para vocês que nós vimos a respeito da formação do Estado português, do Estado espanhol. Agora, mais para frente, nós vamos ver essas questões também, né? A razão do Estado aqui também tem um pouco vai falar, né? Que depois, em seguida, nós vamos ver... vai ser mais perguntas na apostila, né? As bases teóricas, né, do absolutismo, por que, né, o absolutismo é o poder do rei, por que eles têm esse poder, né? Isso nós vamos ver mais para frente. Na próxima aula nós vamos ver de novo a respeito da Guerra dos 30 Anos, né? Eu só fiz esse vídeo um pouco por introdução, mais para dar uma introdução no nosso capítulo. Nós vamos ter a nossa aula online, né, para tirar as dúvidas, para nós encerrarmos de fato o capítulo 5, né? Falei para vocês que para nós conseguirmos entender o capítulo 6, nós temos que entender o capítulo 5, o que foi de fato o que aconteceu, ok? Assistam o vídeo, eu vou deixar algumas questõezinhas na plataforma para vocês responderem. E até a próxima aula. Até mais.